Algumas histórias não aparecem nos jornais, não porque não sejam chocantes, mas porque ninguém nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu. A história que você vai ouvir agora é uma delas. O desaparecimento de Marcos Silveira parecia simples demais para causar alarde. 39 anos, analista financeiro, rotina previsível, casado, sem histórico criminal. Ele saiu de casa numa terça-feira às 7h20 da manhã, dizendo que chegaria cedo naquela noite. Nunca chegou. O investigador Eduardo Nogueira recebeu o caso no fim do expediente. Era conhecido por resolver desaparecimentos rápidos. Gostava de patrões. E aquele caso parecia seguir todos. A esposa, Helena, registrou o boletim depois de 24 horas. Estava calma demais, ou talvez cansada demais. Eduardo anotou tudo: horários, rotina, última mensagem enviada por Marcos. Reunião inesperada, falo depois. Nenhuma mensagem depois disso. O carro de Marcos foi encontrado 2 dias depois, estacionado corretamente, lavado, sem sinais de luta. Nada quebrado. Isso incomodou Eduardo. Crimes reais raramente eram limpos assim. A perícia não encontrou sangue, nem impressões estranhas, nem marcas de arrasto. Era como se Marcos tivesse estacionado e simplesmente evaporado. Eduardo começou pelo óbvio: trabalho. No escritório, colegas disseram que Marcos estava estranho nas últimas semanas, mas quieto, distraído, saía para atender ligações fora da sala. Um dos funcionários comentou algo que chamou a atenção. Marcos havia pedido acesso a relatórios antigos, de clientes que já não existiam. Pista número 1. Eduardo pediu os registros telefônicos. Descobriu várias ligações para um número pré-pago, sem cadastro, sempre à noite. Ligou para um número. Chamava até cair. No apartamento de Marcos, nada fora do lugar. Roupa no armário, sapatos alinhados, escova de dentes no banheiro. Vida interrompida, não abandonada. Eduardo observou Helena enquanto ela falava. Ela não chorava, mas apertava os dedos com força. Ele tinha algum inimigo? Perguntou. Não. Marcos era invisível, respondeu. Invisível, a palavra ficou. Nos dias seguintes, surgiram boatos. Uma possível amante, um colega de trabalho com dívida, um cliente processado. Eduardo seguiu todos. A suposta amante nunca existiu. O colega tinha álibi sólido. O cliente estava morto há 3 anos. Pistas falsas. Tempo perdido. Uma câmera de segurança de rua mostrou Marcos entrando no carro, sozinho. O rosto cansado, sem sinal de medo. Essa imagem virou obsessão para Eduardo. Ele assistiu dezenas de vezes. Algo estava errado. Mas não era o que parecia. 4 semanas depois, a promotoria começou a pressionar. Sem corpo, sem crime comprovado, caso prestes a ser arquivado. Eduardo pediu mais tempo. Foi então que recebeu um envelope anônimo, sem remetente. Dentro, apenas uma folha impressa. Coordenadas. Ele sentiu o estômago pesar. Aquilo não era comum. As coordenadas levavam a uma estrada secundária. Área de mata, pouco movimento. Eduardo foi sozinho. Caminhou cerca de 200 metros para dentro da vegetação. Encontrou uma clareira. Terra mexida. Chamou a equipe. O corpo de Marcos estava ali, enterrado raso, sem documentos, sem sinais evidentes de violência. A causa da morte? Overdose de sedativo. Nada batia. Marcos não usava drogas, não havia seringas, nenhuma embalagem. Suicídio? Não parecia. Homicídio? Faltava o agressor. O laudo apontou algo estranho. O sedativo era de uso hospitalar. Difícil acesso. Eduardo voltou à estaca zero, ou achou que voltou. Ao rever os registros, percebeu algo que ignorara antes. Helena trabalhava como enfermeira, hospital privado, turnos noturnos. Ela tinha acesso ao medicamento. Eduardo sentiu um frio percorrer as costas, mas não se deixou levar.
Chamou Helena novamente. Ela parecia ainda mais calma, como se esperasse. Você reconhece esse medicamento? Perguntou, mostrando o relatório. Ela olhou, por um segundo apenas. Sim, uso no trabalho. Marcos usava? Não. Então como ele teve acesso? Silêncio. Ela respirou profundo. Você já perdeu alguém aos poucos, investigador? Eduardo não respondeu. Marcos estava morrendo, continuou ela. Não fisicamente, por dentro. Eduardo sentiu que algo escapava. Não era confissão, nem defesa. Ele descobriu algo, disse ela. Algo que não deveria. Eduardo franziu testa. Sobre quem? Helena sorriu leve. Sobre você. O mundo pareceu desacelerar. O quê? Helena se inclinou. Marcos descobriu que o investigador responsável por casos arquivados tinha um padrão. Casos sem solução, sem culpados, sempre limpos demais. Eduardo sentiu o coração bater mais forte. Isso é absurdo. Ele analisava dados. Marcos via números que ninguém via. Mortes parecidas, desaparecimentos silenciosos. Eduardo se levantou. Está insinuando que eu... Não, ela interrompeu. Ele achava que você sabia algo, não que fizesse algo. Eduardo saiu da sala. Precisava de ar. Mas algo se encaixava. Limpo demais. Sempre. Naquela noite, Eduardo voltou ao próprio apartamento. Abriu uma gaveta antiga. Dentro, recortes de casos antigos. Ele não lembrava de tê-los guardados, mas estavam ali. Um padrão claro. Casos resolvidos rápido demais. Casos esquecidos. A memória começou a falhar, ou talvez estivesse voltando. Eduardo lembrou da terapia após um acidente anos atrás. Traumatismo craniano leve. Lacunas. Ele percebeu com horror que já esteve naquela clareira antes, muito antes das coordenadas. As coordenadas não eram uma denúncia, eram um lembrete. Eduardo entendeu tudo no instante final. Marcos não foi morto por Helena, nem por um inimigo invisível. Foi morto por alguém que não lembrava de ter feito isso. O envelope não denunciava o crime, despertava a consciência. Eduardo desligou o celular, sentou no escuro. O caso foi oficialmente encerrado como morte acidental. E nunca apareceu nos jornais. Algumas histórias terminam, outras continuam na sua mente. Crônicas de suspense.